Olá, boa tarde. O Sociedade Civil descola para mais uma temporada que terá mais programas em exterior, como por exemplo hoje estamos aqui na base aérea de Beja para 2 programas. A primeira das conversas será mais à base da Força Aérea, a segunda será com a Força Aérea e a indústria de defesa. Como dizia, os próximos programas vão ser mais em exteriores, tal como também estes primeiros programas. Hoje aqui e amanhã na base aérea de Beja. Depois vamos à Herdade de Espirra, saber o que tem de tão especial aqueles 1.700 hectares da Navigator e a seguir as terceiras conferências da Sociedade Civil, RTP2, com a SEDES e com o Supremo Tribunal de Justiça. Vamos falar dos 50 anos de Justiça, para que serve esta Justiça e a atratividade da magistratura. Mas como estamos aqui na base aérea de Beja, vamos falar naturalmente das nossas Forças Armadas. Sr. Ministro, antes de mais, obrigado pela simpatia de também estar aqui connosco. Afinal, não foi necessário esperar pelos 2% para mostrarmos que temos umas Forças Armadas e uma indústria de defesa já na vanguarda em muitas áreas. Novos aviões, aviões novos, aviões a construir em Portugal, satélites fabricados em Portugal, lançados por Portugal. O que é que está a acontecer? Na verdade, para os 3 ramos, mas eu gostava de lhe dizer que esse exemplo de modernidade começou nas pessoas, através da atualização de quadros remuneratórios, porque por muito modernos que sejam os equipamentos, se os militares não forem remunerados e dignificados, desde logo, valorizando a condição militar e dignificando as Forças Armadas, de nada servem os melhores equipamentos. Mas de equipamentos também se fazem as Forças Armadas, nomeadamente equipamentos que são muitas vezes duplo uso e são utilizados em missões que vão da emergência médica aos fogos, ao transporte de órgãos que são usados em transplantes que salvam vidas, em ações de busca e salvamento, em tanto mais. Como é o caso deste KC-390. Um grande exemplo. Esta aeronave extraordinária, o KC-390, é produzida em grande parte em Portugal, foi projetada também por engenheiros aeronáuticos portugueses e cada venda de cada aeronave no mundo traz a Portugal um lucro de perto de 11 milhões de euros. Eu quero até dar-lhe uma novidade. No dia 17, no Porto, assinaremos um contrato com a Embraer para a aquisição de uma 6ª aeronave KC-390, bem como uma reserva de outras 10, sendo que essas outras 10 aeronaves serão depois negociadas em relações Estado a Estado e, por isso, também, obviamente, com vantagem para o Estado português, que em cada venda beneficiará desse lucro. Ou seja, neste momento, quantos é que temos? Esta é a terceira? Chegou. Tem ali a sua assinatura? Tem, debaixo... Ali debaixo do nariz, debaixo do nariz, exatamente. Assim. Mas iremos até 6 com a assinatura deste contrato no dia 17. Estavam previstos 5 no contrato inicial, serão 6. Nos próximos meses nós vamos também visitar o Exército e a Marinha e também há novidades para eles? Nos 3 ramos das Forças Armadas está a ser feito um grande esforço e um esforço sempre num pressuposto, o de que nós queremos as Forças Armadas modernizadas, com equipamentos adequados aos tempos modernos, incorporando as melhores tecnologias, mas simultaneamente com um grande retorno para a economia nacional. Aquilo que estamos a fazer não é despesa, é um investimento. E alguns destes equipamentos que vamos adquirir nos 3 ramos terão no seu ciclo produtivo ou de manutenção o contributo de empresas nacionais, muitas delas altamente tecnológicas, que incorporarão parte desse lucro, que através destes investimentos também aumentarão postos de trabalho e darão grande retorno para a economia. E isso é um exemplo virtuoso do que deve ser feito. Nós não estamos apenas a comprar equipamentos, nós estamos a investir para melhorar aquilo que é o funcionamento das Forças Armadas, mas simultaneamente com grandes vantagens para a economia nacional. Isso vale para o ar, para a terra e para o mar. Por exemplo, para não termos os outros ramos fora da nossa conversa, aquilo que seja feito com a Espandur no Exército.
eu diria que a quase totalidade da modernização da Spendur será feita com recurso a empresas portuguesas. Os navios patrulha oceânicos da terceira geração, digamos assim, estão a ser construídos nos estaleiros de Viana do Castelo, estaleiros que há pouco tempo atrás eram notícia por maus motivos e neste momento não têm já espaço nem tempo para mais encomendas. E esta aeronave, numa enorme parte, é produzida em Portugal, como lhe disse. E eu acho que esta é uma visão de futuro muito importante, que muda paradigmas, desde logo nas Forças Armadas. Sr. Ministro, obrigado por esta primeira parte da conversa. Nós vamos entrar, porque todo o programa vai ser feito dentro do KC 390, onde já estão os outros convidados. Por isso, convido também a si a entrar no KC. Então. Eu, entretanto, vai lá para trás ter com os outros convidados e eu vou subir aqui ao cockpit, onde está o comandante Pousa. É um homem do Barreiro, mas é um homem que comanda esta esquadra. Olá, comandante Pousa. Muito bom dia, como está? Bom dia. Como está? Tudo bem. Antes de mais, obrigado. Este é um avião multifunções, um avião fantástico. Antes de lhe perguntar como é sentir os comandos deste avião, o que é que ele faz em concreto? Quais são as funções que ele desempenha e que pode desempenhar? Este avião, como disse bem, é um avião multimissão e tem como missão o transporte aéreo logístico, transporte aéreo tático, que é o, digamos, no caso de ser necessário largar tropas num ambiente hostil. Que já largou. Exatamente, já foi feito. Largar carga, cá em Portugal, largar carga que seja necessário fazer o aumento da logística das tropas que estão no terreno. Nós fazemos tanto a largada de carga, de pessoas e tudo aquilo que seja necessário e também aterragens de assalto, de infiltração em terrenos que não tenham uma pista preparada. O que é uma pista preparada? Uma pista asfaltada que é o comum, denominação comum para uma aeronave civil. Esta aeronave tem a capacidade e está preparada para fazer uma aterragem em pistas de terra batida, por assim dizer também. E a nossa missão acaba por ser tudo o que é o transporte aéreo, não só, quando eu digo logístico, é algo como se fosse transporte só de carga e pessoas, e a parte tática que nos faz, que nos distingue do mundo civil em termos de missões que nós temos por aí fora, não só da projeção das FNDs. Já estiveram também em Ramstein, onde também treinaram o transporte dos HIMARS, mas também dá para busca, salvamento... A própria missão em si, ou a aeronave, tem a capacidade de busca e salvamento, combate a incêndios como lhe disse, o reabastecimento aéreo que nós podemos fazer, não só como o tanker, ou seja, esta aeronave receber combustível de uma aeronave irmã, gêmea, como abastecer. Isto ou seja, a aeronave em si, não falando da missão da Esquadra 506 da Força Aérea Portuguesa, tem essas capacidades todas. Já falou, Esquadra 506, como se chamam? Os rinocerontes. Quantos pilotos? Nós, neste momento, somos 11 pilotos, somos 4 comandantes, 7 copilotos, que estamos a operar 3 aeronaves, aguardamos a 4ª aeronave que há de chegar até ao final do ano, para continuar com a nossa missão. E, se me permitem, em tão pouco tempo, em 2 anos e meio de operação dos aviões e em 2 anos de operação, já fizemos uma planóplia de missões que nos deixam orgulhosos, desde evacuações médicas, projeções das nossas FNDs, o teste e a certificação do HIMARS em Ramstein e muitas outras missões, como o transporte do Black Hawk para território nacional. Vocês também têm aqui um simulador fantástico. Exatamente. Daqui a pouco também vamos falar. E este avião é uma grande máquina. Na verdade, eu sou do tempo do C-130. Hélices. E o que é que este avião tem diferente do C-130? Eu posso lhe dizer, tive a sorte de ter voado 11 anos o C-130. Vim desse avião que, sem dúvida, era aeronave mítica em todo o mundo, tem provas dadas, mas a diferença, sem de respeitar o C-130, quando nos sentamos neste cockpit, neste avião, e aquilo que nos oferece em termos de tecnologia, que é o melhor que existe no mundo, e uma capacidade também não só de transporte, mais capacidade de transporte de carga em si, de peso, payload, e muito mais rápido. E o que o senhor sente é que rapidamente parece um entrosamento entre o ser humano e a máquina
neste avião. E a alegria que sente na cara em voar esta máquina é inexplicável. Pousa, continua a ser atrativo vir para a Força Aérea? Continua a ser atrativo, obviamente, é muito... Eu falo por mim, obviamente estou a falar por mim pessoalmente. Estar na Força Aérea é muito trabalho, muito empenho das pessoas, tem que ter noção que não há uma rotina diária, há uma dinâmica muito grande e tem que existir muita resiliência das pessoas e muita força de vontade e motivação. Estar numa máquina destas, numa esquadra nova, as pessoas têm de sentir muita motivação e força por representar não só a Força Aérea Portuguesa, mas como Portugal e os portugueses e ajudar-nos todos, o nosso país, que é o mais importante. Pousa, muito obrigado. Vamos descolar ali atrás agora com os outros convidados. Obrigado, felicidades para vocês. Muito obrigado. Sucesso nas vossas missões. O vosso sucesso será naturalmente o sucesso do país e o nosso sucesso. Por isso, bem-ajam pelo vosso esforço e pela vossa dedicação. Obrigado. Muito obrigado. Vou deixar agora aqui o Ângelo, que esteve connosco estes minutos aqui de joelhos no cockpit. Vocês em casa não viram, mas não é fácil, porque o espaço é apertado. Vou passar pelo João, que está aqui com a nossa Steadicam, e vocês vão ver a panóplia de equipamentos que estão aqui na retaguarda daquilo que vai ser o Sociedade Civil de hoje, dentro do KC 390. Antes de mais, obrigado. Sr. Ministro, já estivemos lá fora. Sr. General Cartacho Alves, e antes que me esqueça, permita-me agradecer toda a simpatia e dedicação que os vossos homens aqui na base, o Sr. General e o Coronel Oliveira e a sua equipa têm demonstrado para nós podermos estar aqui. Por isso é graças a vocês que aqui estamos. Obrigado também por nos permitirem ajudarem a cumprir aquilo que é a nossa missão. Também temos uma missão de serviço público, por isso, obrigado. Outra pessoa que eu conheço muito bem, conhecemos no Afeganistão, já lá iremos depois num outro programa mais à frente, o General Lemos Pires. Obrigado também pela simpatia. E, claro, tínhamos de ter aqui Embraer, neste magnífico avião. Frederico, obrigado também pela simpatia em se deslocar até aqui à base aérea de Beja. E a todos os nossos colegas que estão aqui, porque, como vocês já viram, há uma grande máquina atrás para podermos produzir estes 2 programas aqui a partir da base. A todos fica já também um grande obrigado. Sr. General, que máquina, permita-me chamar-lhe assim, o KC. Estivemos agora ali com o comandante Pousa, que já nos foi adiantando, e eu, há pouco, no início do programa, perguntava ao Sr. Ministro, não foi preciso esperar pelos 2% para mostrar que as nossas Forças Armadas, e no caso a Força Aérea, já estamos na vanguarda em muitos casos da indústria de defesa. E aqui está o exemplo. É verdade. Bom dia a todos, bom dia Luís. É verdade, a Força Aérea tem um bocadinho essa característica. Muitas vezes gostamos de estar sempre à frente do nosso próprio tempo. E este programa do KC 390 começa efetivamente também um pouco à frente do tempo. Nós aderimos ao programa antes de existir avião, um programa muito interessante com a Embraer, com a Força Aérea Brasileira, em que discutimos requisitos, trabalhámos requisitos todos em conjunto, e chegámos a um produto que todos nos podemos orgulhar. Portugal e o Brasil podem se orgulhar de ter um avião que é, digamos, o mais moderno que existe na área do transporte aéreo. Efetivamente, contempla tudo o que são sistemas que estão na vanguarda, quer da navegação, quer da defesa aérea, quer da proteção da própria aeronave, quer do cumprimento da própria missão nos mais complexos requisitos que a NATO põe para o cumprimento destas missões. Portanto, penso que estamos todos de parabéns. Há cerca de 30 anos estávamos na mesma missão, eu na Guiné, o Sr-General em Cabo Verde, aos comandos do C-130. Será sempre uma máquina fantástica que fica na memória de todos. É verdade. Quantos anos voou? 20 anos, C-130, 7.500 horas de voo de C-130. E atualmente quase 9.000 horas de voo. Obrigado. General Lemos Pires, tanto haveria também para perguntar, já agora, não veio verdade, porque? Porque sou Diretor-Geral de Política de Defesa Nacional. E o que faz um Diretor-Geral de Política de Defesa Nacional? Propõe Foi o gancho para a pergunta. Propõe essencialmente ao Sr. Ministro de Defesa Nacional ações de linha política de defesa nacional em consonância com os aliados e no espaço onde estamos. Nós somos um membro ativo da NATO, da OTAN,
somos um membro ativo da União Europeia, fazemos parte da comunidade dos países da língua portuguesa e temos missões bilaterais. E é isso que um Diretor-Geral de Política tem que propor ao Ministro da Defesa Nacional. Quais são as linhas, o que é que estamos a colaborar, qual é a nossa ligação com outros países e fazemos-lo em várias plataformas. E é isso, no fundo, a minha função e por isso é que eu não estou fardado, porque é uma função... Sempre que estivemos juntos no terreno... Foi fardado. Estava fardado. Tantas missões, quantas missões já? Portanto, são cerca de 6 missões, incluindo Paquistão, Afeganistão, Moçambique, Angola. Qual delas, assim, para deixar o apetite para mais tarde, quando fizermos um programa sobre as vossas experiências? Aquela que me tocou mais, efetivamente, foi a última em Moçambique, porque comandei a missão. E quando nós temos a responsabilidade de comandar uma missão para apoio às vítimas do terrorismo em Cabo Delgado, é de facto uma missão que mexe muito connosco. Que não quer dizer que noutras conjunturas eu não tenha também experienciado experiências fantásticas, tanto no Paquistão como no Afeganistão. Mas Moçambique, a responsabilidade de comandar uma missão é outra. Não é? Frederico, responsável em Portugal da Embraer e a nível mundial da parte do negócio de defesa da Embraer. Acertei? É isso mesmo. Se não foi correto, corrija-me, por favor. De que forma é que a Embraer está neste braço dado com Portugal e de que forma é que estão estas sinergias a descolar e a levantar voo? Muito obrigado, Luís. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade de me sentir em casa duplamente, aqui dentro da Força Aérea, onde tenho também um passado, e dentro do KC-390. Também foi da Força Aérea? Também fui da Força Aérea. Quantos anos? Fiquei 14 anos na Força Aérea. Com muito orgulho, depois passei para a indústria e o KC-390 tive com o General Cartacho Alves desde o início do programa aqui em Portugal e é ótimo estar aqui dentro com vocês hoje. A Embraer tem uma longa história em Portugal, mais de 20 anos, fez investimentos estruturantes que mudaram o ecossistema de defesa e industrial em Portugal. Começamos com a entrada na OGMA, o processo de privatização da OGMA, onde a Embraer tomou parte como acionista, que veio a reforçar. O projeto correu extremamente bem, a OGMA está a crescer muito, a gerar muito emprego, a gerar imensas exportações para Portugal. Depois fizemos investimentos em Évora, com fábricas para produzir as estruturas mais complexas e de maior dimensão que a Embraer ainda faz hoje. Essas fábricas geram também cerca de 1000 empregos e muitas exportações. O ano passado, a Embraer, com a sua atividade e com a indústria que puxa, exportou mais de 400 milhões de euros em Portugal. E agora, mais recentemente, uma iniciativa também estruturante, estratégica para a Embraer e acreditamos também para Portugal, a criação da Embraer Defence Europe em Portugal, uma plataforma para capacitação de engenharia, de novas tecnologias na área da defesa, a partir de Portugal, gerando valor com o ecossistema da Base Industrial de Defesa Nacional e de Portugal para a Europa. Portanto, iniciativas estruturantes, temos muito orgulho e honra nesta parceria que temos construído com Portugal e com o KC-390 e com o A29N Super Tucano, que chegaram agora as primeiras aeronaves, vai ser uma parceria de muitos anos, porque estas plataformas vão operar décadas e vamos trabalhar nelas em conjunto para continuar a gerar valor para Portugal. Daqui a pouco já vamos falar dos Super Tucanos. Sr. Ministro, sabe que eu fui militar, fiz segurança e defesa muitos anos enquanto jornalista e nessa altura sentia que os portugueses sabiam o que é que faziam as Forças Armadas e o papel que as Forças Armadas desempenhavam e a sua utilidade. Depois os portugueses perderam um bocadinho esta ligação às Forças Armadas e à sua missão. Agora estamos mais sensíveis, mais disponíveis para perceber o que é que estes homens e mulheres fazem ao serviço da nossa nação? Sim. Bom, sabe, eu também fui militar em tempos de serviço militar obrigatório. E devo-lhe dizer, não me fez mal nenhum. Quanto tempo? Da minha formação. Já agora, quanto tempo? Aonde? Um ano, na Escola Prática de Cavalaria em Santarém e depois, enfim, fui comandante de pelotão e de instrução no Regimento de Cavalaria 3 em Estremoz. Mas dito isto, de facto, enfim, é muito importante... E na altura não pensou seguir a vida de militar? Olha que na altura pensei, na altura, ao contrário do que sucede agora, as disponibilidades nas Forças Armadas não eram assim tão grandes. Portanto, quem quisesse conseguir um contrato com as Forças Armadas, tinham que existir vagas. E no meu caso não existiriam. Seria, porventura, talvez para a Polícia Judiciária Militar, coisa que vale. Bom, mas isso são
são coisas de outros tempos, de uma vida em que fui também muito feliz. Mas para lhe dizer o seguinte, que realmente eu acho que as pessoas hoje começam a perceber outra vez a importância das Forças Armadas para além da dimensão militar estrita e naquilo em que são diferenciadoras no mundo civil. Dizia há pouco sobre o C-130, que voou muitos anos, e o Sr. General Cartacho Alves, enfim, foi a aeronave da sua vida, eu diria, de maior longevidade, voou, mas voa e voará. Houve esta modernização da OGMA, que é hoje uma empresa de referência mundial, com contratos com as maiores empresas, mas no que tem a ver com o C-130, nós acabamos de decidir a aquisição de kits de incêndios que serão instalados nos C-130 e que ajudarão a partir de 2026 também nessa outra batalha pela segurança das pessoas e do património, combatendo fogos em Portugal. Modernizadas estas aeronaves e portanto voarão até próximo de 2040. Isto para dizer que realmente estes investimentos que estão a ser feitos nessa perspectiva de modernização das Forças Armadas para que, em contexto de combate que nós desejamos nunca aconteça, os nossos militares tenham as melhores possibilidades de sobrevivência e de levarem a bom termo as missões, mas principalmente naquele que é o maior tempo de vida dos nossos militares, em paz, cumprindo essas missões de que falávamos há pouco, fora, e para que sejam cumpridas com sucesso, as Forças Armadas precisam de equipamentos. Ora, o nosso objetivo está nesse reequipamento das Forças Armadas, mas simultaneamente com este retorno para a economia nacional, de que esta parceria com a Embraer é um exemplo paradigmático. Através desta parceria recuperou-se uma empresa que é vital do ponto de vista do interesse estratégico nacional, geraram-se milhares de postos de trabalho, enfim, com um grande impacto para a economia nacional, e nós queremos isto multiplicado e replicado nos 3 ramos, com múltiplos equipamentos. Isso, felizmente, está a ser conseguido também a pensar nessas outras missões. General Cartacho Alves, a Força Aérea já levantou voo rumo ao futuro, rumo ao 5.3. O que é que significa o 5.3? Bom, o 5.3, paradigma 5.3, define uma nova mentalidade, acima de tudo uma nova mentalidade de operação e de atitude, um novo caminho para a Força Aérea. Eu disse há pouco, andamos sempre um bocadinho à frente do nosso tempo, é certo. As pessoas têm que ter uma noção. Em aeronáutica e na área aeroespacial, nada é imediatista. O nosso mundo cada vez mais é imediatista. Mas que as pessoas tenham uma noção, este programa do KC-390 começa em 2010. E começamos a trabalhar. Hoje estamos 15 anos depois, estamos no grande arranque e na prova que tudo aquilo que foi feito está válido e vale a pena. O 5.3 traz-nos um pouco isso. Traz-nos uma alteração ao nível da percepção do que é o novo environment em que uma Força Aérea pode estar envolvida em operações e, portanto, o 5 derivamos em 2 grandes áreas. Portanto, o domínio espacial, portanto, o 5º domínio operacional e a 5ª geração. Nós sabemos que os atuais cenários são altamente complexos e extraordinariamente mutáveis ao longo do tempo e, portanto, de grande sensibilidade, e nós precisamos de 3 grandes características nas nossas capacidades. Conectividade. Conectividade está na ordem do dia. Ou estamos conectados numa determinada, em todas as redes que necessitamos para operações, ou não estamos em jogo. Depois temos que ter capacidade de sobrevivência e depois temos que ter também letalidade nas nossas operações. E estas 3 grandes características definem a 5ª geração e as plataformas de 5ª geração. E o 3 vai definir, obviamente, toda a outra questão. Vai definir, obviamente, o elemento principal que está nas Forças Armadas, que são as pessoas, são os nossos técnicos, altamente qualificados, técnicos a trabalhar em matérias e em tecnologias disruptivas, e é precisamente essas matérias que nós fazemos uma grande ligação à empresa, e na parte aeroespacial, por exemplo, todo o setor aeroespacial do país
tem protocolos e trabalha ao nível da indústria diretamente ligada à Força Aérea e tem acesso também às nossas instalações e, portanto, é esta mudança de paradigma que é extraordinariamente importante. E esta área do espaço, na qualificação das pessoas, começamos, obviamente, com a certificação delas, já temos pós-graduações no espaço, estamos a desenvolver com o Instituto Superior Técnico o primeiro doutoramento em espaço também, e isto também leva-nos à outra questão, os processos ágeis, rápidos e de grande capacidade de decisão. O Centro de Operações do Espaço, inaugurado na Força Aérea, que neste momento está a trabalhar de uma forma plena, que nos dá precisamente a capacidade de observação e monitorização da Terra pelo espaço. Temos também a capacidade de surveillance e obviamente, de monitorização e gestão de tráfego espacial, que o fazemos através dos novos sensores que pusemos, telescópios ópticos, radares e, obviamente, até dos próprios satélites. A Força Aérea vai lançar o seu primeiro satélite em janeiro, numa grande parceria também com uma empresa internacional, da ICEI, e que, e deduzindo também da política de defesa nacional que tem vindo a ser, obviamente, acertada nesta área também, vamos, pela primeira vez, também voltar a construir satélites em Portugal. Esta parceria vai-nos levar à construção de salas limpas em Alverca, que nos permite fazer essa montagem de componentes. E, obviamente, estamos a reformular as instalações da Força Aérea de modo a permitir termos esta capacidade nacional que nos vai permitir também depois exportar e aumentar, obviamente, o volume das exportações, mas principalmente, voltamos ao primeiro ponto, pessoas altamente qualificadas, empregos qualificados, em que vai haver aqui uma mescla de técnicos e engenheiros aeroespaciais da Força Aérea e de outras entidades civis, nomeadamente engenharia como o CEIA, ou como a Neurospace, ou como a Omnideia, ou como a Geosat, a própria Geosat, que já está a operar dentro da própria Força Aérea, com técnicos credenciados, em paralelo com os nossos, e, portanto, estamos a operar. Interessa-nos, obviamente, esta grande cooperação, porque a Geosat tem os seus próprios satélites, nós podemos, obviamente, trabalhar e ter informação deles, essa exploração comercial ficará para as empresas, mas o mais importante são os dados. E aí a Força Aérea está a construir e está a apoiar a criação e a liderar a questão da constelação do Atlântico com o CEIA do Porto. E como disse, vamos lançar o primeiro satélite em janeiro, o segundo em junho, e esperaremos que o quarto satélite já seja construído em Portugal nas nossas instalações. Portanto, é tudo um conjunto de situações que nos levam, obviamente, a olhar para o futuro com confiança. E depois, obviamente, a tecnologia que está aqui associada, porque atualmente, e nós temos que ter aqui a noção, nós temos uma grande área de responsabilidade, a nossa soberania está em primeiro lugar. E, obviamente, este paradigma do 5.3 traz precisamente para cima da mesa todas as questões que estão relacionadas com soberania e como nós podemos colmatar todas estas lacunas. A constelação do Atlântico, por exemplo, a nível espacial, vai nos permitir ter uma visibilidade de hora a hora em qualquer ponto da nossa zona económica exclusiva, quando tivermos a constelação completa. Isto é importantíssimo, porque lá está, voltamos depois à conectividade. Eu tendo este avião é um exemplo de uma esponja. Não existe nada no espectro eletromagnético ou em qualquer outro espectro que este avião não absorva. E pode-se conectar com qualquer outro. Este avião conecta-se com o nosso F-16, com o F-35, com o Rafale, com qualquer avião que exista destas gerações. E isso é extraordinariamente importante, porque a transmissão de dados, o fluxo de decisão e de informação que habilita uma capacidade de decisão assertiva, baseada em informação tratada, é fundamental. E este ciclo tem que ser cada vez mais curto. Portanto, acho que aqui é fundamental esta matéria. E por isso a Força Aérea, neste plano, tem vindo a modernizar todas as suas frotas. O nosso velhinho Chipmunk, com 70 anos, vai ser reformado e vamos ter uma nova aeronave de instrução adaptada aos requisitos atuais. O Epsilon também já tem muitos anos, vai agora, como foi aqui o Frederico referiu, o Sr. Ministro já tinha referido, vai ser substituído pelo Super Tucano, pelo A29. E, portanto, as frotas de transporte têm vindo a ser modernizadas. Temos o caso aqui do KC-390, ou C-130, a ser modernizado. Os próprios helicópteros, as novas gerações de helicópteros que estamos a receber, são de última geração e também se conectam diretamente com este tipo de plataformas. Portanto, acima de tudo, é um caminho para o futuro, a pensar que aquilo que estamos a fazer hoje e esta mudança de paradigma vai ter uma reflexão daqui a mais 15 anos. Como eu disse, o KC começou em 2010, estamos em 25. Portanto, este é o nosso plano de futuro. Sr. General, então, corrija-me se eu estiver errado. O 5, terra, mar, ar,
espaço e ciberespaço. Certo? Exatamente. O ciberespaço o quarto, o espaço o quinto. Depois o 3, pessoas, processos E e tecnologia. tecnologia. Não fica aqui de castigo durante o fim de semana. Pode voltar. General Lemos Pires, o general Cartaxo Alves falava da complexidade dos cenários, dos teatros de operações, da forma como eles tão rápido se tornam mutáveis. E Portugal, dentro da NATO, como se articula com as outras forças e de que forma é que nós somos vistos perante os outros países? Acima de tudo, como um aliado credível, fiável e eficaz. Estas 3 palavrinhas que já distinguem um bocadinho as Forças Armadas Portuguesas, eu diria há vários séculos. Nós somos credíveis porque aquilo que fazemos está em linha com os estándares dos outros países da NATO. Somos 32, é uma família. E nós não podemos ter uma aeronave, como não podemos ter um batalhão, como não podemos ter um navio que não esteja apto a trabalhar ao mesmo nível de estándares operacionais que esteja o navio italiano, americano, inglês ou da Letónia ou da Estónia. Quando nós dizemos que participamos, a aeronave tem que estar certificada, o batalhão tem que estar certificado, a força tem que estar certificada. Temos de ser credíveis. Mas depois temos de ser fiáveis. E Portugal é uma nação fiável, porque desde 1212, as batalhas, costumo dizer, de Navas de Tolosa, nós nunca deixámos ficar mal um aliado. Ou seja, quando dizemos que vamos, ombro a ombro, estamos a combater, estamos a fazer o nosso serviço e estamos do primeiro ao último minuto. Não é? Como estivemos juntos no Afeganistão, entramos no princípio e saímos tivemos no primeiro e tivemos no fim desse mesmo périplo. Ou seja, somos um aliado fiável, que quando está e está de corpo e alma e com uma grande categoria. Depois temos de ser eficazes. Não basta dizer que estamos. Temos que estar e ser letais, como o Sr. General Cartaxo Alves acabou de dizer. Portanto, a nossa força, quando vai combater, são os melhores soldados a combater, mas depois, quando estamos a proporcionar segurança às populações, somos os melhores a dialogar com a população. Somos aqueles que nos sentamos ao lado das populações e dizemos assim o que é que você precisa, como é que eu posso ajudar. Porque uma dimensão tem a ver com a outra, que é a segurança, desenvolvimento, a economia, com aquilo que é a nossa eficácia, e dentro da NATO, dos tais 32 países, ou dentro da União Europeia, nós somos um aliado que, quando participa em nome individual, porque sabe pelo seu próprio valor, mas em nome coletivo, porque somos algo que não compromete. E só para dizer isto, os compromissos são muito importantes. E quando nós nos comprometemos dentro da NATO a cumprir, o cumprimento não é só dar a cara, é também fazer aquilo que é as capacidades estarem ao nível das capacidades dos outros. Porque se um país falhar com uma capacidade, falham todos. Se nós não conseguimos fazer a defesa aérea do espaço europeu, falhamos todos. Se nós não conseguimos proteger a nossa zona marítima, pomos em causa toda a segurança marítima de todo o espaço europeu. Portanto, às vezes, esta responsabilidade que parece que é só do cantinho português, não é. É uma responsabilidade partilhada que nos garantiu, efetivamente, 8 décadas de paz na Europa e que se não cumprimos o nosso papel, se nós não fizermos parte deste puzzle articulado em cada um contribui para a sua segurança, pomos em causa a segurança de todos os outros. Isto é uma responsabilidade acrescida, mas que eu acho que Portugal tem que, sempre que soube cumprir, e tem que continuar a cumprir. Frederico, quantos já chegaram? Quantos Super Tucano? 3 já estão. E quantos é que vêm a caminho? Vem mais 9 a caminho. Temos hoje uma responsabilidade. Que avião é esse, Super Tucano? E qual é a função? Ou as funções? Bem, em relação às funções, vou deixar com o Sr. General Alves, que saberá melhor o emprego da plataforma, mas o A29 é uma aeronave já estabelecida, provada, moderna, capaz de integrar novas capacidades para o futuro e endereçando o ponto que o Sr. General Cartaxo Alves trouxe, a interoperabilidade, a conectividade, e aí Portugal tem um grande valor a acrescentar, que é essa capacidade de interoperação com a NATO vai ser feita em Portugal com tecnologia portuguesa. E aqui, trazendo de volta o KC-390, o KC-390 creio que é um caso único de um ciclo virtuoso entre defesa, indústria e inovação, que reposicionou Portugal no ecossistema europeu em termos de autonomia industrial e autonomia tecnológica. E o que é este ciclo virtuoso? Uma aquisição estratégica, que endereça as necessidades das Forças Armadas portuguesas, com integração industrial. Depois, uma integração industrial e tecnológica em Portugal. Depois, a capacitação operacional, o Sr. General falou, é preciso treinar pessoas, é preciso treinar técnicos, uma capacitação logística, todo o ecossistema de suporte à operação, a parte de manutenção, a parte de peças que precisam estar em Portugal,
e depois o retorno, as exportações e um trabalho conjunto entre a indústria e a defesa, na diplomacia de defesa, a diplomacia industrial, para conseguirmos capitalizar este trabalho todo de muitos anos entre Portugal e a indústria, neste caso com Portugal. Queremos fazer o mesmo com a A29, trazer essa capacidade ótima para Portugal e trabalhar em conjunto para ser bom para Portugal, ser bom para a economia portuguesa e ser bom para endereçar os interesses dos nossos parceiros na Europa e na NATO com essa capacidade. Sr. Ministro, e alguns portugueses poderão estar neste momento a pensar, descobrimos alguma mina para pagar isto tudo? Ou seja, há apoios, há programas, ainda há poucos dias veio mais um anúncio de Bruxelas, sabemos e deixamos tranquilos os portugueses que não haverá cortes nos apoios sociais, mas isto é economia que gera economia. Há uma enorme diferença, enfim, há opções que são políticas e cada qual responde pelo seu ciclo e pela forma como encara, nomeadamente na defesa, opções que no que tem que ver com as nossas opções passam por investir muito mais do que por comprar. Quando se fala do A29 super tucano, nós estamos a falar, eu levei a resolução ao Conselho de Ministros, estamos a falar de um investimento de 200 milhões de euros. Mas desses 200 milhões de euros, mais de 70 milhões de euros serão investidos nas indústrias portuguesas. Esta versão NATO, para cumprir esses padrões, será feita com o recurso às indústrias portuguesas. O retorno é imenso e a forma como se reforça este cluster aeronáutico não é de vantagem para as Forças Armadas, é de vantagem para Portugal inteiro. As micro, pequenas e médias empresas que gravitam em Portugal à volta destes investimentos e nestes investimentos encontram oportunidades, são tantas que seria quase criminoso se nós não estivéssemos à altura dos nossos tempos. O mundo mudou. E há uma demanda e há um conjunto de exigências que são, neste momento, feitas aos países, nomeadamente no contexto dos nossos aliados, que nos deixam apenas uma de duas alternativas. Ou acompanhamos e fazemos o que tem que ser feito, ou ficamos para trás e, ficando para trás, perdemos essas oportunidades. E, portanto, nós estamos a falar de investimentos, não estamos a falar de despesa. E quando se refere ao SAFE, o que é que nós conseguimos? Enquanto falamos, enfim, eu recebi da Comissão Europeia a notificação que nos dá conta de uma garantia de investimento de perto de 6 mil milhões de euros, digamos assim. Mas são 6 mil milhões de euros que, através de relações entre, pelo menos, dois Estados, garantirão que no Exército, na Marinha e na Força Aérea, equipamentos que são necessários há muitos e muitos anos e que, em grande parte dos casos, não apenas, mas em grande parte dos casos, estão previstos na Lei de Programação Militar, em linha com os tais alvos capacitários da NATO, serão agora assegurados. E serão assegurados com a intervenção dos 3 ramos das Forças Armadas, que ajudaram a fazer, eu diria, o cronograma e o planeamento destes investimentos, para que esses equipamentos sejam a seu tempo entregues, cumprindo religiosamente para que tudo seja possível aquilo que está calendarizado, mas sempre supesando o grau de envolvimento das indústrias nacionais, não apenas da base tecnológica e industrial de defesa nacional, muitas outras indústrias. Nós vamos ter oportunidades para indústrias do têxtil, do vestuário, do calçado, indústrias altamente tecnológicas, do CEA a outras. Há um mundo de oportunidades a todos que permitem que depois estes equipamentos aconteçam e nós realmente, nesta parte, eu termino, basicamente comecei ali fora, nós temos aqui, o que temos aqui é um resultado de um projeto que quando é lançado nos permite ter uma expectativa, mas que agora é demonstrado por aquilo que, contabilizado, é traduzido em lucros para o Estado português, eu referi há pouco fora, são mais de 12 milhões de euros por cada avião destes que é vendido, e por inúmeras empresas que participam no que aqui vemos, desde os cabos aos parafusos, à tecnologia mais sofisticada, tudo isto, como eu lhe dizia, seria quase criminoso não fosse aproveitado. Naturalmente que é preciso ter, eu diria, uma opção que é política, obviamente, acreditar muito no que se faz e sinceramente, olha, no que me respeita, eu acho que é isso que eu gostava aqui de deixar bem expresso também aqui. Eu acho que o caminho não é outro, não é possível. O caminho tem que ser feito com os 3 ramos das Forças Armadas. Isto é um trabalho que é de equipa, fundamentalmente, e os portugueses têm que ver nisto grandes vantagens a todos os níveis. Grandes vantagens, desde logo, naquilo que impacta nessas missões civis que os 3 ramos também vão levando a cabo
todos os dias, mesmo quando não se notam. Encarar como investimento e não como Totalmente, porque é disso que se trata. O Sr. General, há pouco, quando refere o espaço, realmente, através, nomeadamente, da Força Aérea, mas não só, nós estamos a colocar Portugal na vanguarda do mundo. E, portanto, nós, durante muitos anos, estivemos habituados a ver certas dimensões de investimento noutros países e a ter quase como improvável que isso alguma vez acontecesse em Portugal. No entanto, isto é o presente, já não é sequer o futuro, é o presente. E Portugal quer estar e está na vanguarda dessa tecnologia. Para isso é preciso, naturalmente, investir, mas investir com contas feitas, com projetos que são credíveis, com planos de negócios que são execuíveis, para que esse retorno aconteça. A Força Aérea não terá apenas satélites. O mundo civil terá grande vantagem nos dados que esses satélites vão recolher. E esses satélites produzirão, certamente, imensa riqueza. Mas terão Portugal no topo daquilo que, se não for feito por nós, será deixado para os outros. Ora, eu acho que Portugal tem todas as condições para estar na vanguarda tecnológica do seu tempo, também na defesa nacional. Sr. General Cartacho Alves, falou há pouco da constelação do Atlântico. Vamos explicar um bocadinho mais. Quem é o outro parceiro, ou quem são os parceiros, quantos satélites, o que é que fazem? Já nos disse que conseguiríamos ter uma monitorização do nosso território com mais... Mas agora vamos ter uma malha mais fina, mais qualidade naquilo que, se quiser, vamos discorrer a partir daí. A constelação do Atlântico tem vindo a ter aqui algumas alterações e evoluções desde que foi criada. Basicamente, um projeto entre Portugal e Espanha, em que definimos os 26 satélites, em que cada um dos países faria a sua parte nesta matéria. Portugal, neste aspecto, até está muito mais desenvolvido que a parte espanhola. Nós estamos mais avançados nesta área. Os grandes parceiros que estão aqui é todo o setor, digamos aqui, todo o setor aeroespacial, principalmente a Força Aérea e o CEA, ao nível da liderança do planeamento e engenharia, o CEA com a produção dos satélites ópticos e a Força Aérea com a questão dos satélites SAR. Devido a esta parceria entre a Força Aérea e o CEA... Sabe que é um satélite SAR? É tal... muito bem. E nesta... Ok, os satélites ópticos, portanto, vão dar, obviamente, uma imagem com alta definição da superfície terrestre. Vamos dizer assim... Mesmo com nuvens? Mesmo com nuvens, é isso que eu vou explicar. Quando nós dizemos... nós temos também ter orgulho naquilo que temos em Portugal. Só existem 2 satélites de muita alta resolução em toda a Europa. Um é de uma empresa, que é a Airbus. O outro é da Geosat. E que a Força Aérea está a operar com a Geosat. Portanto, é bom que nós comecemos por aqui. O que é satélite de muita alta definição? Neste momento, permite do espaço ver uma resolução de 50 centímetros numa fotografia. O óptico. O SAR vai permitir, se o globo, se a atmosfera estiver coberta de nuvens, ou de noite, inclusive, vai permitir tirar a mesma fotografia de noite ou com que é baseado numa tecnologia de radar de abertura sintética. E, portanto, essa é a tecnologia do satélite SAR. E, portanto, dividimos aqui as questões. Força Aérea com os SAR, CEA com os ópticos e criámos o CTI Aeroespacial. Portanto, que, a partir daqui, toda a gestão deste programa se desenvolve dentro do CTI Aeroespacial. E o que é que isto nos vai fazer? Toda esta alavancagem de todo este programa que vai permitir termos, no final, quando a constelação estiver totalmente desenhada, 14 satélites ópticos e 12 satélites SAR, que é um dos primeiros pilares. Porque, entretanto, também temos outro parceiro nacional, que é a Lusospace, que está-se a dedicar à questão dos satélites de comunicações e que também nos interessa. Nós temos que ver aqui os pilares de comunicações e data links, que será algo que também vamos desenvolver. Mas tudo terá aqui o seu caminho. Numa questão até que o Sr. Ministro referiu agora, que é importante. E em defesa isto é importante. Muitas vezes ouvimos dizer que o programa... E agora vou voltar um bocadinho atrás para chegar aqui também a esta parte do satélite. Os programas custam muitos milhões de euros, como eu já ouvi dizer. É verdade. É verdade. O programa do KC-390 custou 827 milhões de euros. Mas nesta altura, neste momento, e o programa foi começado com uma premissa muito grande da parte da defesa da Força Aérea, que diz o programa tem que ter break-even. E neste momento o Estado, naquilo que o Sr. Ministro acabou de referir, o Estado neste momento já recuperou ou está em vias de recuperar
350 milhões desse investimento. Portanto, já temos muito pouco a abater. Se subtraímos aos 827 350 milhões em variedíssimas questões, olha, instrução, também é outro pilar aqui do KC 390, por exemplo, formação de novos pilotos, nesta parceria com a Embraer, toda a formação de tripulantes, mecânicos, técnicos, vai ser feita aqui em Portugal, aqui em Beja, onde nós estamos, no simulador e nas salas de treino. Não é? A questão da manutenção, dos serviços de manutenção, dos serviços de logística apoiados pela Embraer. Portanto, todo este projeto foi calculado para que o contribuinte, no final, tivesse um produto acrescido e o mais importante, que é o que estamos a falar neste programa, que as indústrias nacionais ganhassem tecnologia, ganhassem know-how e fossem competitivas. Por exemplo, já ainda neste programa, os Standard Type Certificates que foram desenvolvidos em Portugal pela engenharia portuguesa e que estão instalados neste avião, qualquer país que compra este avião vai ter que pedir a Portugal autorização para instalar este tipo de sistemas. Isto nunca tinha acontecido. Portanto, estamos a viver um novo paradigma de integração de indústria, mas também, como disse aqui o Sr. General ali muito bem, de credibilidade com os nossos parceiros internacionais e na Europa. Isto é o KC, o Super Tucano que o Sr. Ministro referiu, e foi com essa base que também este programa Super Tucano vai ter. A ideia é que ele tenha o seu break-even. E, portanto, no cronograma do programa do A29, recebemos agora os 3, como o Frederico disse, mas o cronograma ao longo do tempo, porque são décadas que o programa leva, é que ele tenha um break-even. E, portanto, e que a indústria nacional tenha essa capacitação. Voltando agora aos satélites. É este o caminho que, neste momento, de uma forma muito interessante, a Força Aérea e o CEIA estão a prosseguir com toda a área de engenharia, estamos na fase inicial desta constelação do Atlântico, mas o Sr. Ministro referiu aqui uma coisa muito importante. Isto é extraordinariamente importante não só para a segurança e defesa, mas também para todos os atores que existem no nosso país. A monitorização de cheias, a qualidade dos solos, a monitorização da captação de carbono, que é um dos projetos neste momento que nesta área do espaço a Força Aérea e o CEIA estão a desenvolver com os satélites que neste momento temos, fazer um mapeamento, olha, neste caso agora da área ardida, que até vai diminuir a nossa captação de carbono. Mas nós conseguimos saber no nosso país qual é a capacidade de carbono de captação que podemos ter, o que também nos vai permitir ter novas políticas de desenvolvimento da agricultura, de reflorestação, mas principalmente saber também, como um país sustentável, o que é que nós podemos danificar o nosso ambiente em termos de combustíveis fósseis, etc. Para que saibamos também onde é que pode existir este equilíbrio. Portanto, estamos a falar de tecnologias que são importantes para a segurança e defesa, saber o que se passa no nosso espaço. Com uma revisita, estes satélites vão nos permitir ter uma revisita de 1 hora e pouco. E, portanto, sabemos claramente e ficamos com uma base de dados de toda a parcela do nosso território, sem exceção de hora a hora de atualização. O que nos permite monitorizar os fogos no futuro também, sabermos, digamos, quais são as bacias hídricas, porque a água é um bem fundamental, sabermos, obviamente, a que profundidades é que estão, isto que nós conseguimos ver isto também do espaço. E, portanto, a Constelação do Atlântico é um projeto que está em desenvolvimento e tem o seu cronograma também, à semelhança dos outros programas de defesa, que ele próprio tem o seu business plan associado, que é o mais importante que temos aqui nesta matéria. General Lemos Pires, tenho aqui várias siglas. NIF, Diana, MEP. Por quais vamos começar? Quais são as mais interessantes para podermos discutir, de forma que as pessoas também saibam do que é que se trata? Acima de tudo, em vez de falar de siglas, é falar do que é que elas significam. Projetos de colaboração no espaço da NATO, no espaço da União Europeia. Ou seja, nada disto se faz sozinho, mas Portugal pode ser pioneiro e Portugal pode ser a leading nation. E esta é a grande diferença. O Diana é um acelerador, por exemplo. Um acelerador de quê? De inovação tecnológica. Que tem, em Portugal, por exemplo, um representante que é em Troia, onde está a nossa Marinha a fazer a inovação nessa mesma área. Experimentação numa área livre que permite desenvolver tecnologia de alta dimensão. Da mesma forma que se faz o Exército de Santa Margarida ou que faz aqui a Força Aérea aqui em Beja, como estamos aqui a falar. Estamos a falar de centros de excelência ao nível da NATO, reconhecido por todos como capacidade de desenvolvimento e de aposta. Por exemplo, o NIF. São 1 bilhão de euros. Um projeto coletivo da NATO. Portugal participa com uma parte pequena. Só que o retorno desse capital de risco é desenvolvido em parceria com várias empresas nos vários universos dos países e depois constitui projetos que vão dar rendimento. Eu, para não falar só das siglas, deixa-me falar de uma coisa, que é o seguinte. Quanto é que vale a segurança? Não é?
que é o fim de qualquer Estado, segurança e bem-estar. Quanto é que vale a segurança? Um cidadão que sai à rua e se sente seguro, isto vale imenso para a economia portuguesa. Ou seja, Portugal é um dos 10 países mais seguros do mundo nos últimos 80 anos. É assim considerado. Tem sempre no ranking terceiro, quarto. Isto tem a ver com defesa e com segurança. Isto tem a ver com a aposta do investimento que é feito na vida de cada um e na credibilidade internacional. Na tal questão que eu falava, que nós somos um apartamento que é a Europa, não é? Somos um apartamento do condomínio que é a Europa. Ou seja, o apartamento de Portugal, que é continental, Açores e Madeira, este triângulo com mar, que nós temos, obviamente, uma grande plataforma daqui de desenvolvimento económico, desenvolvimento social, desenvolvimento de aventura, desenvolvimento histórico, de cultura, de língua, tudo isto é um bem precioso que faz parte de um condomínio que é a Europa, em que todos nós vamos desenvolver. Voltando à sua pergunta. Diana, o que estamos a falar, MEAP, que é o Mecanismo Europeu de Apoio à Paz, contribuições coletivas que fazem sentido e onde Portugal se pode afirmar. E não é por acaso que Portugal ganhou, por exemplo, em nome da União Europeia, um projeto de MEAP em Moçambique, 85 milhões de euros. Portugal cumpriu ao último cêntimo, entregou a Moçambique aquilo que nós podemos dizer o melhor que se fabrica em termos de equipamentos para forças de reação rápida. Agora foi, outra vez, dada a Portugal uma medida de assistência a Cabo Verde. Porquê? Porque somos credíveis. Porque quando nós estamos à frente de liderar os projetos, como aqui é aprovado, Portugal apresenta resultados. E apresenta de uma forma extremamente transparente e rigorosa, que é outra coisa que também nos caracteriza. Não há acusações públicas de que o dinheiro não está a ser bem aplicado. Não, está a ser bem aplicado com o retorno na economia nacional, feito por gente altamente competente que depois devolve em espécie, como eu costumo dizer, ou seja, no serviço público que presta à nação, com gente muito qualificada nesta área. Portanto, no fim de tudo, voltamos à palavra segurança. Quanto é que vale a segurança na organização de um país como o nosso? Que podemos andar livremente na rua, podemos sentir-nos livremente a navegar no ar e no mar. Porque há todos os dias militares do Exército, da Marinha e da Força Aérea disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, dispostos a defender fora e dentro do território nacional aquilo que são os interesses dos portugueses. Isto é de uma riqueza. Por isso é que muitas vezes me faz confusão pensar em falar em despesa. Como disse o Sr. Ministro muito bem, isto é investimento. Estamos a investir na segurança de todos nós, estamos a investir naquilo que é a segurança dos nossos filhos, dos nossos netos, estamos a investir na nossa credibilidade. E, portanto, quando participamos em projetos, voltando às siglas de ANA, quando estamos a falar do UNIF, NATO Investment Fund, quando estamos a falar do MEAP, Mecanismo Europeu de Apoio à Paz, estamos a falar de credibilidade portuguesa colocado num conjunto de sócios que é a União Europeia ou que é a NATO, em que nós somos um ator de facto fidedigno e que prova todos os dias que vivemos num país seguro porque também contribuímos para a segurança dos outros. E é isso, no fundo, que é o princípio da solidariedade. Ou seja, eu sou seguro, mas também ajudo na segurança dos outros. E os outros ajudam na minha segurança porque eu também vou colaborar na deles. Este conjunto é que faz sentido. Frederico, visitei a OGMA há pouco tempo. Já ia a dizer as OGMA, porque habituei-me sempre, como militar, a falar nas OGMA. Na OGMA, visitámos a OGMA. Quantas pessoas lá trabalham, profissões, porque há um mundo lá dentro. Eu passo ali muitas vezes de bicicleta, mas já não entrava lá há uns anos. E fiquei fascinado, basicamente, com o que... E está prometido também, qualquer dia iremos lá fazer uns programas para mostrar a OGMA. São certamente muito bem recebidos. A OGMA, como já tivemos a oportunidade de referir, foi uma parceria também importante. Continua a ser uma parceria com o Estado português. Em Embraer tem uma participação, o Estado português também tem uma participação na OGMA e tem corrido muito bem. Temos cerca de 2.000 pessoas na OGMA a trabalhar em diferentes áreas. E trazendo de volta a tecnologia, a virtuosidade desta tecnologia de defesa é que muitas vezes é de duplo uso. E, portanto, as pessoas que nós capacitamos, que nós formamos, podem trabalhar na área da defesa, podem trabalhar na aeronáutica civil e podem trazer esse conhecimento em termos de processo e exigência neste setor para outras indústrias a nível nacional. Portanto, todo o investimento que é feito aí traz valor para retenção e captação de recursos altamente especializados em Portugal. E é o que temos na OGMA, em que trabalham em diferentes áreas. Na produção de componentes, esta fuselagem aqui é feita na OGMA. Para lhe dar um exemplo, os maiores componentes do KC-390. Trabalha para outros fabricantes, não só a Embraer, faz manutenção de motores, que é um trabalho extremamente especializado, e que houve um investimento de cerca de 100 milhões de euros para um aumento dessa capacidade e vai exportar imenso, fazer crescer a OGMA de forma ainda mais significativa. E um ponto que o jornal trouxe, que é a parte da manutenção e suporte,
tem a ver também com a autonomia estratégica de Portugal para suporte às suas capacidades de defesa. Não basta ter só os ativos, é preciso mantê-los e operá-los de forma eficiente e com retenção de valor em Portugal. E nós capacitamos a OGMA para fazer a manutenção do KC-390, capacitamos a OGMA para fazer a manutenção do A29 Super Tucano e capacitamos a OGMA para integrar esses novos sistemas que permitem interoperabilidade com as outras nações NATO, com as outras nações europeias. E neste ponto, gostaria de destacar que isto também é uma base para o futuro, porque os desafios na área da defesa estão lá, as ameaças estão sempre a mudar. Portanto, nós temos de ter capacidade de, em Portugal, com a tecnologia e com a indústria, endereçar essas novas ameaças com novos sistemas, com novas integrações nestas plataformas que são flexíveis e estão disponíveis para acolher isso. Tem de ser de uma forma colaborativa. E estes projetos que o Jornal trouxe aqui são também uma oportunidade para Portugal. Como é que nós identificamos novas capacidades que vão endereçar essas ameaças como oportunidades para trabalhar, tomar benefício também do apoio europeu e reter esse valor aqui em Portugal, uma vez mais, reforçando a autonomia estratégica de Portugal e um tema muito em voga, a autonomia estratégica de defesa da Europa. E Portugal tomando um papel preponderante, credível, nesse caminho dessa autonomia estratégica europeia. Sr. Ministro, passámos um verão muito complicado, para não dizer em alguns casos até dramático, no que toca a incêndios. A Força Aérea foi chamada à linha da frente. Qual é o papel que a Força Aérea terá no futuro no combate aos incêndios e na preservação deste património enorme que nós temos e que todos os anos vai sendo dilapidado com estes cenários dantescos que infelizmente tivemos a oportunidade de ver? Se me permite, não é a Força Aérea, são as Forças Armadas. E a Força Aérea também com essa componente, mas sendo certo que também o Exército e a Marinha têm militares todos os dias patrulhar o território português e em ações de prevenção, de rescaldo. Enfim, as Forças Armadas, na verdade, também já estão no combate aos incêndios através da Força Aérea e no que tem que ver com os meios aéreos, porque, enfim, muitas vezes o discurso e o debate à volta dos incêndios acontece centrado na componente aérea, porque é muito visível e, obviamente, que aquela que é a nossa opção é de dotarmos o Estado, através das Forças Armadas e através da Força Aérea, com equipamentos mais modernos que permitam complementarmente dar respostas que serão sempre deficitárias, não é? Como é evidente, mas melhores respostas do que temos hoje. E é por isso que nós, a partir de 2026, já teremos helicópteros Black Hawk empenhados no combate aos fogos. O investimento não é de agora, já vem de trás. Como estão helicópteros Koala já a operar no sistema de controle de outros helicópteros no combate aos incêndios. Teremos em 2026 também os C-130 nesse combate com estes kits que são a ser produzidos e já a partir de 2029 e 2030 teremos bombardeiros pesados Canadair, que foram adquiridos também com recurso a fundos comunitários, mas não só, baseados na Força Aérea, a combater fogos. Ou seja, este é um investimento que é feito no tempo possível para que o Estado esteja dotado destes meios que realmente fazem diferença. As Forças Armadas são normalmente discretas naquilo que fazem e as pessoas, por vezes, não têm essa percepção da imensidão do resultado. Mas esse resultado acontece num trabalho que é em colaboração permanente, coordenado pela ANEPS, com entidades que são civis, para que, enfim, essa guerra possa ser travada e combatida. Ontem mesmo tivemos a ocasião de reunir com vários intervenientes de outras áreas e os 3 ramos das Forças Armadas para planear o que pode ser feito nos próximos meses, ou seja, mais uma vez, trabalho de equipa que é fundamental. Deixe-me só dizer uma coisa a propósito da conversa que vamos tendo sobre as missões. O Sr. General Nuno Lemos Pires foi muito expressivo e eu diria eloquente na forma como descreve, mas em exemplos percebe-se muito bem o que acontece. Há semanas aconteceu uma tragédia muito grande em Cabo Verde, enfim, que vitimou pessoas e que causou grande alarme social. Um navio da Marinha
que já tinha estado 4 meses no mar, numa destas missões, na Operação Atalanta, com os marinheiros portugueses já de regresso a casa, já próximo de casa, sabendo do que aconteceu, naturalmente validada essa vontade pelo Sr. Presidente da República, que é o Comandante Supremo das Forças Armadas, e por ser vontade do Governo, deu meia volta e Portugal foi o primeiro país do mundo que esteve em Cabo Verde, do lado de um povo, que é um povo amigo e com o qual temos laços históricos, no apoio diversificado, que foi desde o fornecimento de água potável a trabalhos na área da engenharia, de recolhas de imagens, enfim, de uma panóplia que, neste caso, as Forças Armadas têm em todos os ramos. No caso foi a Marinha, e não é à toa. E com isto gostava de terminar, porque me parece relevante, que nós registramos neste momento uma inversão dos números de recrutamento em Portugal. Eu acredito que na vida há uma relação de causa e efeito. Se os investimentos são feitos e se as pessoas são bem tratadas, tem nisso uma motivação para, no caso concreto, nas Forças Armadas, verem uma oportunidade de carreira, poderem cumprir ali os seus sonhos. E hoje, apesar do contexto geopolítico internacional que é sensível, e eu acho que isto é notável, temos cada vez mais jovens a quererem vir para as Forças Armadas. Por alguma razão será. É porque percebem que as Forças Armadas podem ser, além de úteis, podem ser modernas, dando um retorno pelo esforço que é pessoal, de quem quer ser militar, e com grandes resultados para uma nação. E, portanto, eu acho que realmente o que estamos a fazer tem impacto, faz diferença, e este é um ciclo que eu espero possa ser continuado, porque um país que não dignifica as Forças Armadas, mas ainda uma nação antiga como Portugal, que é uma terra que deve a sua existência aos soldados, é um país que não daria grande conta de si. Nós queremos as Forças Armadas dignificadas e queremos um povo inteiro olhar para elas como um espelho do melhor de si próprias. Sr. Ministro, não poderíamos acabar de melhor forma com essa mensagem. Obrigado pela simpatia que teve em vir até aqui à base aérea de Beja. Frederico, até breve, porque voltaremos um destes dias a encontrar-nos na OGMA. Obrigado. General Lemos Pires, obrigado também pelos contributos e pela simpatia. E ao Sr. General Cartacho Alves, muito obrigado pela simpatia, por toda a consideração que tem tido também para com a RTP, com a sociedade civil, e renovo o agradecimento a todos os militares que têm sido inexcedíveis no apoio que nos deram aqui ao longo destes dias e, repito, em especial também ao Coronel Oliveira e à sua equipa das Relações Públicas, que têm desempenhado também um papel fantástico e que também são uma parte importante para o sucesso destes 2 programas que aqui estamos a fazer a partir da base aérea de Beja e, neste caso, aqui dentro do KC 390. Obrigado, bem-ajam. Vamos aterrar, porque este primeiro programa feito aqui no interior do KC 390 termina, mas amanhã vamos continuar aqui, do lado de lá das escadas, do lado de fora do avião, porque vamos continuar agora a falar da Força Aérea e das indústrias de defesa e dos parceiros. Vamos continuar aqui na base aérea de Beja. Saúde, bons voos e até amanhã.